Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. O nosso tema de hoje é o seguinte: por que que ele ou ela sumiu? Vai voltar? Ou seja, o nosso tema de hoje é direcionado para aquelas pessoas que foram deixadas aí sem resposta, ou que essa pessoa sumiu, parou de responder, bloqueou você, enfim, pode ser em qualquer circunstância, né, que você ficou sem resposta, tá? Então, adaptem a situação de vocês. Eu vou fazer essa pergunta mais geral e vocês adaptam aí ao que aconteceu com vocês, pode ser? Então, por que essa pessoa sumiu? Ela vai voltar, tá? E aí a gente vai entender porque assim, essas perguntas de sim ou não, o tarô nunca responde só sim ou não, tá? Ele sempre dá mais informação. Então a gente vai saber se ela vai voltar, se sim, como que ela volta, se não, por que que não volta, né? Ou então não volta ainda, o que seja, tá bom? Então a gente tem dois grupos, tá? Eu usei hoje o 5 de ouros para representar essa leitura, porque o 5 de ouros normalmente representa, né, ali ser deixado sem resposta, deixado no frio, uma escassez, ou seja, uma falta, né? A escassez de resposta, de presença, você sentindo a ausência de alguém, no caso, tá? Então eu usei o 5 de ouros para representar essa leitura aqui hoje. No grupo número 1, a gente tem um Elemental Wisdom com esse 5 de ouros, ó, deixa eu aproximar aqui para vocês verem certinho, tá? E o grupo número 2, a gente tem o Tarot Unfolding Path com esse 5 de ouros aqui. Ó, carinha derrotado, né? Ok, então escolham aí de acordo com a intuição de vocês. Uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1, vocês escolheram esse 5 de ouros aqui, tá? Então, por que que essa pessoa sumiu, né? A nossa primeira pergunta é essa, vou devolver, caso a carta queira aparecer. E vamos lá, então, tentar descobrir por que que essa pessoa sumiu, né? Num determinado momento, ou porque ela ainda tá sumida, né? No caso, se você estiver sem falar com essa pessoa, não tiver respostas, tá? Então, por que que essa pessoa sumiu? Vamos lá? E depois a gente pergunta se ela volta, tá bom? Então vamos entender aqui, por que que essa pessoa sumiu? Ele ou ela sumiu? Pajem de copas, 7 de paus, 3 de paus, rainha de copas, 2 de paus, deixa eu afastar pra cá. O diabo, 4 de espadas, rainha de paus, ás de ouros, perdão, e 3 de espadas. No fundo a gente tem rei de copas, tá? Rei de copas, temperança, ok. Por que que essa pessoa aí que você tá mentalizando sumiu, tá? Gente, eu sinto aqui que essa pessoa pode ter sentido, tá? Aqui, ó, com esse pajem de copas e o diabo, né? Ela pode ter sentido que você tava ali, você pode ter pense aí, tá? Busque na sua memória. Se nesse momento que ela sumiu, você agiu de uma maneira super fofa, tipo logo antes, tá? Super fofa, super querida, ou demonstrou alguma coisa, demonstrou seu sentimento através de gestos ou através de palavras mesmo, tá? Porque eu sinto que você pode ter feito ali algum tipo de demonstração de afeto mais específica, mais explícita, tá? Ou então você pode ter cobrado, junto com isso, né, de uma certa forma, pode ter cobrado um pouco mais de atenção dessa pessoa, pode ter cobrado ali um pouquinho mais de presença, né? E aí essa pessoa pode ter se sentido como se você tivesse ali, sabe quando bate aquele medo? Ah, essa pessoa que tá comprometida, essa pessoa que tá gostando realmente de mim, essa pessoa gosta muito de mim, né? Então essa pessoa que pode estar querendo me prender, tá? Eu sinto essa energia aqui, esse pajem de copas com o diabo pode ser isso, mas também tem uma outra possibilidade. Você pode ter tido ou você teve, ou essa pessoa é assim, né?
um comportamento que pode ter sido um pouco imaturo em termos emocionais, tá? Tipo, como se, não sei, de repente ficou com ciúme e deu um chilique, vamos dizer assim, entre aspas, tá? E deu um chilique, deu um escândalo e essa pessoa achou isso muito infantil, ela não gosta desse tipo de comportamento. Ou essa pessoa é imatura emocionalmente falando e, por exemplo, se você demonstrou um pouco mais de seriedade no relacionamento, ela já ficou, ai, não, 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 essa pessoa aqui já tá querendo me prender, entende? Então eu sinto que teve aí alguma coisa, alguma demonstração de afeto ou de emoção de uma forma geral que foi mal interpretada, ou que foi mal vista, ou que despertou aí algum lado, um comportamento tóxico que essa pessoa pode ter, tipo, essa pessoa que evita se comprometer, essa pessoa que foge no primeiro sinal de compromisso, uma pessoa que foge no primeiro sinal de que a pessoa tá gostando dela, tá? Então eu sinto que foi algo nesse sentido aqui, já começando com essas cartas, né? Aqui, ó, o Pajem de Copas e o Diabo, tá? Eu sinto que pode ter realmente algum tipo, por exemplo, se você fez alguma manifestação, né, pode ter dado algum gatilho nessa pessoa de algo, algum trauma que ela tem que é um comportamento tóxico, que não faz bem, né, para ela, mas ela continua tendo, tá? Ou você, não sei, mas assim, pense aí no seu comportamento, se você não teve algum tipo de comportamento tóxico com essa pessoa, ou que ela pode ter percebido como sendo assim, né, de posse, como se estivesse querendo tomar posse dessa pessoa, controlar essa pessoa de alguma forma. Então, pense aí, de alguma forma, se ela pode ter interpretado alguma coisa dessa maneira, porque também pode ser um defeito que ela tem de interpretar tudo assim, tá? Então, pensa aí, reflita, né, o que pode ter causado esse tipo de reação nessa pessoa. Se foi por imaturidade dela, se foi algum tipo de comportamento que você teve que acabou saindo do controle, entende? Então, pense aí nessas possibilidades que eu falei, tá ok? E por que que eu tô falando que foi isso? Porque aqui em seguida a gente tem o 7 de paus e o 4 de espadas. O 7 de paus fala de uma pessoa aqui, ó, na defensiva, sabe? Ó, tá vendo? A mocinha aqui, ela tá totalmente assim, pronta pra lutar, né? Pronta pra se defender, tá? Então, com certeza, o que quer que tenha sido, independente se, entre aspas, aqui a gente não tá falando de culpa, se você tem culpa, entre aspas, ou não, tá? Mas não importa, às vezes a pessoa interpreta errado, às vezes a pessoa, ela mesma tem um problema e é assustada, enfim. Às vezes você não faz nada de errado, a pessoa que percebe errado e tem problemas e enfim, tá? Então eu não tô dizendo que a culpa é sua nem de ninguém. Estou dizendo, independente do que foi, ativou esse lado de ficar na defensiva dessa pessoa, tá? Tipo, peraí, tá? Tipo, querendo dar um espaço, né, entre você e ela. E ó, em tirar um tempo pra respirar, pra descansar. Ou como se fosse, sabe, ela pode ter se sentido ou sufocada, ou precisando refletir, precisando pensar, tá? Ter ali o espaço dela realmente como se fosse sozinha, entende? Dar uma pausa nessa conexão aí de vocês, tá? Aí, ou então pode ter sido, nem que tenha sido só para refletir, tá? Mas essa pessoa sentiu uma necessidade aí de se afastar, tá? Eu sinto isso. E assim, ó, para alguns de vocês aqui tem duas rainhas, tá? Pode ser que essa pessoa tenha outra pessoa, outras pessoas, tá? Aí vocês adaptam a história de vocês, se você já sabe que as pessoas saem com outras pessoas ou não. Eu vou falar aqui essa possibilidade porque ela tá se apresentando aqui, tá? Uma dessas rainhas pode ser você, a outra pode ser outra pessoa. Então, assim, vou falar as possibilidades que eu tô vendo. Essa pessoa pode ter alguém com quem ela tá iniciando algo mais concreto, tá? Com quem ela já está investindo alguma coisa e de repente ela ficou com medo de ver que você tinha ou estava criando expectativas na situação de vocês, tá? Que você, por exemplo, estava fazendo planos, ela conseguiu perceber com o que quer que tenha sido essa situação que eu expliquei, que você estava fazendo planos, que você estava enxergando lá na frente, que você tinha a intenção de construir algum tipo de futuro com ela, tá? E aí eu sinto que isso aqui também contribuiu para que ela precisasse desse espaço,
tá? Porque ela pode sim estar investindo aqui numa outra situação com uma outra pessoa, que já tá meio que se encaminhando, ou já tá encaminhada, ou já existe, tá? Se for o caso de triângulos. E aí ela percebendo essa que você tá envolvido ou envolvida, ou achando, né? Ali na cabeça dela interpretando isso como se você tivesse envolvido ou envolvida, aí fez ela recuar. Por quê? Porque chega num ponto em que ela entende que tem que tomar uma decisão e que vai acabar magoando você, se você realmente estiver envolvido, pode acabar se magoando, magoando outra pessoa, então que ela tem que decidir se vai continuar nessa situação aí, investindo na situação de vocês ou não, tá? Então eu sinto que também contribuiu para ela se retirar da situação, se afastar. Se não existe outra pessoa na história de vocês, o motivo é parecido, mas não tem outra pessoa. Mas só o quê? Só a percepção de que você estava fazendo planos ou criando expectativas em relação à situação de vocês. E a percepção de que você está desenvolvendo aqui, ó, sentimentos reais aqui, ó, e considerando uma possibilidade concreta aqui para vocês, tá? O Ás de Ouros fala sobre o início de algo real, concreto, né? De um relacionamento, digamos assim, sério. Então, assim, é o início, é o primeiro passo, tá? E com a Rainha de Copas pode ter ali a demonstração de sentimento mesmo, amoroso, ou você pode ter deixado claro sua intenção, os seus planos, tá? Então, esse aqui tem bem carinha daquela coisa da pessoa ver que a outra tá levando a sério, que tá se envolvendo e tal, e aí ela fica com medo e de magoar essa pessoa, ou de, sabe, ter que tomar uma decisão ali que não quer tomar, ou de ter uma conversa difícil que não quer ter, ali pelo menos no momento, e aí, ou então porque ela não sabe ainda, eu sinto que é muito isso aqui. Também é uma questão meio de não saber exatamente o que quer, sabe? Porque a gente tem um 2 de paus. Então eu sinto uma sensação de uma pessoa que não sabe muito bem o que quer. Não é nem que ela esteja decidida, tipo, eu não gosto da mesma forma. Não. Por esse 2 de paus eu sinto que é muito mais uma questão de não saber exatamente o que quer. E aí tem esse medo de magoar ou ser magoado, tá? Ou de ter que fazer escolhas difíceis aqui, de partir seu coração. Então é aquele momento em que a pessoa pensa, essa pessoa já tá se envolvendo, eu tenho que resolver minha vida, saber o que eu quero, tá? Então o motivo dessa pessoa ter se afastado aqui de você foi esse, tá? Por que que essa pessoa sumiu? Por isso, né? Aqui. Vamos ver. Eu sinto que essa pessoa tá tentando equilibrar, realmente, tentando meio que equilibrar os sentimentos, pensamentos, entender o que realmente sente, o que realmente quer, tá? Vamos ver aqui. Essa pessoa volta, essa pessoa aqui, ela volta. Então adaptem a situação aí de vocês, né? Mas essa pessoa aqui volta. Quatro de copas. 8 de ouros. 6 de paus. Sol. Pagem de ouros. A lua. Julgamento. Cavaleiro de paus. Cavaleiro de copas. Rainha de espadas. Tudo indica que sim, tá? Que essa pessoa volta, pelo que eu tô vendo aqui. Mas nem tudo são flores. Ó, deixa eu explicar aqui. Eu sinto que essa pessoa pode passar um momento aí, meio distante, porque eu sinto que ela tem uma confusão aqui na cabeça dessa pessoa, tá? Tem uma confusão, tem um medo de iludir, tem aquela coisa assim de... Eu sinto que talvez essa pessoa não está na mesma página que você. No sentido de que talvez ela ainda não esteja com os mesmos sentimentos ou com o mesmo interesse de tornar as coisas sérias, talvez ela ainda não está apaixonada. Eu sinto que essa pessoa aqui ainda está num momento diferente do seu. Eu sinto que tem essa confusão aqui de não querer iludir, sabe? De não querer. Tem um medo, né? Um medo de iludir, mas também tem um medo aqui
de perder essa oportunidade, porque essa pessoa gosta de você, só que eu acho que ela não tá na mesma página, pelo que eu tô entendendo aqui, tá? Então tenho medo de ficar aqui com você e causar um sofrimento, uma situação difícil, complicada, e o medo de se afastar cedo demais antes de saber o que realmente quer e o que sente por você, entende? E aí eu sinto que essa pessoa volta, né? O julgamento fala sobre o retorno, tá? Dessa pessoa aqui. Uma pessoa que vai retornar. Só que com o oito de ouros, eu não. O oito de ouros me fala sobre ciclos, sobre rotina. Então eu sinto que essa volta dessa pessoa indica que essa pessoa vai voltar muito do mesmo jeito que era antes. E aí, você que vai saber se isso é bom ou se é ruim, tá? Por exemplo, se você gostava do que estava acontecendo entre vocês e essa pessoa interpretou essa situação aí erroneamente ou muito precipitado, né? De uma forma precipitada e ela retorna do mesmo jeito e você gosta, ótimo. Mas, se você queria algo realmente concreto e essa pessoa estava num comportamento meio, né, mais ou menos, ela vai voltar do mesmo jeito, tá? Eu sinto que essa pessoa retorna, só que aqui, ó, tá vendo? A gente tem o seis de paus e o cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus é uma energia casual, é uma energia de uma pessoa que não quer se comprometer, pelo menos não ainda, tá? E com o seis de paus, eu tenho a sensação de que essa pessoa volta meio que muito decidida a se manter nessa energia, sabe? Tipo assim, ó, eu gosto de você, por exemplo, tá? Eu gosto de você, mas eu quero manter as coisas como estão, ou como estavam antes. Eu quero continuar saindo disso aqui, eu não tenho certeza ainda, eu quero continuar, tipo, num relacionamento aberto, ou então sem nada muito sério, vamos levar aqui as coisas de forma calma, tranquila, sabe? Eu sinto que o seis de paus é uma energia, assim, muito de alguém que, orgulhoso, orgulhosa, uma pessoa que não quer ceder, essa pessoa quer vencer. Então, essa pessoa pode vir ali com a energia de querer convencer você a aceitar as regras do jogo dela, tá? E aí é você quem decide, tá? Eu sinto que essa pessoa aqui, ó, inclusive pode voltar deixando claro pra você que gosta de você, ó, o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas tem interesse romântico na outra pessoa. Ela quer sair, quer conquistar, quer seduzir, quer viver um romance e tal, mas não necessariamente algo sério, principalmente do ladinho do rei do Cavaleiro de Paus, tá? Então eu sinto aqui que ela vai vir deixar claro, eu sinto alguma coisa assim, uma conversa mais ou menos assim, tá? Um exemplo. Olha, eu gosto de você, mas eu não tô pronto ou pronto para um relacionamento. Vamos levar as coisas aí de boa e tal, vamos ver onde é que vai dar essa história, vamos ver o que que acontece, vamos curtir o momento e etc. Eu gosto de você e tal, mas ainda não tô pronto para um relacionamento, ainda não tô querendo, né, tipo, isso e tal. Então eu quero que você tenha certeza para não ficar chateado ou chateada depois, sabe? Tipo, uma conversa desse tipo que todo mundo já conhece, né? Aquela conversinha de, eu gosto de você, mas não estou pronto para algo concreto, sério nesse momento, tá? Então, eu sinto que a tendência é que essa pessoa volte nessa energia aí, tá? E ó, é, eu sinto que essa pessoa, inclusive, com esse sol, com essa rainha de espadas, eu sinto que essa pessoa, inclusive, ela pode ser bem franca, tá? Bem honesta com você. Talvez para alguns de vocês incomode, para outros seja um alívio ter a clareza do que essa pessoa realmente quer, ou a intenção, o que ela realmente pensa. Alguns podem até deixar claro que, ó, não pretendo me comprometer tão cedo. Outros podem falar, vamos rolar e ver o que que vai dar. Mas eu sinto a energia de alguém que pode vir assim realmente muito com, ó, eu quero se for assim, se você não quiser, ok, tá? Mas a minha posição nesse momento é essa. Então eu sinto que tem uma energia desse tipo. Se ela não falar, se não verbalizar, porque tem pessoas que não têm coragem de verbalizar, aí pode ser que ela deixe claro por atitudes, tá? Tem um povo que é meio imaturo, que deixa claro por atitudes tipo,
deixa claro que tá em sites de relacionamento ou que tem um encontro com a outra pessoa no fim de semana, tipo assim, pra deixar claro, olha, nós não estamos namorando, tá? Ou então, tipo, não, a gente não vai viajar junto porque isso aí é coisa de namorado. Entende? Tem gente que tem comportamentos assim, né? Então eu sinto que de alguma forma essa pessoa vai deixar claro, bem claro, que ela tá numa energia mais solta, vamos dizer assim, tá? Então eu sinto que tem a tendência dela voltar, sim. Mas ela volta com essa energia ainda meio, né, casual. E eu sinto que ela volta meio que tentando deixar as coisas equilibradas, claras, para que ninguém, para que não tenha confusão, para que vocês não se iludam, para que não tenha uma, sabe, um desentendimento depois, porque você me enganou, porque isso, aquilo, outro, tá? Mas eu sinto assim, gente, que essa pessoa tem pelo menos um carinho aqui por você, ó. Como eu falei, ela não queria abrir mão, né, dessa oportunidade ou dessa situação de vocês. Eu sinto que tem um sentimentozinho aqui, mas ainda não tem aquela coisa pra se comprometer, sabe? Ou então essa pessoa realmente não quer se comprometer e não vai dar o braço a torcer, tá? Então eu sinto que tem aqui essa questão, tá? De movimento. Pode ser que para alguns de vocês se houve realmente aqui a confusão, né? Ou esse comportamento que fez essa pessoa se afastar. Foi alguma coisa relacionada a ciúme. Essa pessoa pode deixar claro que não gosta dessas coisas, que não gosta de cobrança, que não gosta de gente que fica tentando controlar o comportamento possessivo, tá? Pode ser que ela deixe claro isso para alguns de vocês. E é como se essa pessoa se a tendência é que ela retorne tentando deixar as coisas claras ou colocando os pingos nos is, ou falando através de atitudes, tá bom? Então é isso, gente, que eu vejo pra vocês aqui dessa primeira opção. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha na outra opção, tá? Mas se ressoou, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2. Vocês escolheram esse 5 de ouros aqui, que é do Unfolding Path, tá? Vou devolver, caso ele queira sair na leitura. E vamos lá, então, descobrir por que que essa pessoa sumiu. Por que que ela sumiu, tá? Ela, a pessoa, tá? Pra falar um gênero só. Por que que essa pessoa aí que você tá mentalizando sumiu? Vamos entender. Depois a gente pergunta se ela volta, tá? Por que que essa pessoa sumiu? Rei de espadas, 3 de ouros, 10 de paus, sacerdotisa, pajem de ouros. Deixa eu ajeitar aqui, que tá torto. Eu gosto de tudo bem retinho, simétrico. Quem me assiste sabe. Cavaleiro de... perdão, é o enforcado. 4 de paus. 6 de ouros. Torre. Cavaleiro de copas. Interessante. O louco. Rainha de espadas. 3 de espadas. Interessante aqui. Ó. Essa pessoa aqui, ela deu uma pausa, né? Realmente, tá me falando aqui, ó. Essa pessoa precisou dar uma pausa, tá? Primeiro que essa pessoa deve ser super racional, super pezinho no chão, super tipo, eu tenho que pensar sobre isso, sobre aquilo, uma pessoa que pensa muito, tá? E eu sinto que ela precisou tirar um tempinho, se afastar um pouquinho pra pensar, refletir, tá? Eu sinto que você pode ter falado alguma coisa pra essa pessoa, algum comportamento que você teve, alguma coisa, ou talvez pode ser algo até que você não sabe. Ou foram vocês, ou foi alguma coisa que aconteceu na vida dela que você não sabe, tá? Que surpreendeu essa pessoa, pegou essa pessoa despreparada. E aí ela pensou pausar porque não sabia o que fazer, ou como reagir, ou como responder. E aí essa pessoa precisou assim, não, peraí. Tenho que pensar um pouco sobre isso aqui antes de eu responder. Tenho que refletir um pouco sobre esse assunto. Eu tenho que ver sob ângulos diferentes, tá? Eu sinto que
primeiro, assim, o mais importante é isso. Essa pessoa pode ser uma pessoa que naturalmente pensa bastante antes de fazer qualquer coisa. E eu sinto que ela precisou desse momento, né? Para poder pensar e refletir aqui. E sobre esse acontecimento, eu não sei que acontecimento foi esse, ó, a torre aqui. A torre fala sobre acontecimentos que surpreendem, que pegam você de calças curtas, de que você, o universo pode trazer para você, alguém pode trazer, mas que definitivamente surpreende você e que meio que choca você de alguma maneira, tá? Pode ser a descoberta de uma. Ah, você descobriu que a pessoa mentiu, descobriu uma verdade que você não esperava, descobriu um segredo que você não esperava, ó, a sacerdotisa aqui. Então, eu não sei, você pode ter feito ou dito alguma coisa que surpreendeu essa pessoa de alguma forma, ou que mexeu com ela de uma maneira profunda, tá? Aquela coisa assim que a pessoa fala e abala você, pode ser de maneira boa ou ruim, tá? Vocês que vão saber. Ou pode ser alguma coisa que aconteceu com ela, um acontecimento tipo torre na vida dela que você não sabe, né? Que a sacerdotisa também pode falar de segredo. Então pode ter sido isso também, alguma coisa que aconteceu com ela que você não sabe, tá? Mas eu sinto que para a maioria de vocês tem uma carinha de que foi algo que você disse ou que você fez que surpreendeu essa pessoa. E eu sinto que é um surpreender bom e ruim ao mesmo tempo, sabe? Sinto que mexeu com essa pessoa, com o coração dessa pessoa, com o sentimento dessa pessoa de alguma forma, ó. Que a gente tem um cavaleiro de copas, ó o rapazinho pegando aqui no coração, tá vendo? Tipo assim, ai meu Deus, com a mãozinha no coração. Eu sinto essa energia assim, sabe? Uma pessoa que, ai meu Deus, meu coração chega a bater mais forte. Eu sinto essa energia aqui. Então, algo aconteceu. Para a maioria de vocês, eu acho que foi algo que você fez ou disse que mexeu com as emoções dessa pessoa. E ela falou: eu preciso pensar, eu preciso que refletir. Né? Ela podia acreditar uma coisa e você disse outra completamente diferente, ou ela nunca achou que você diria algo assim, ela nunca achou que você faria algo assim, não sei. Tem um quê aqui de surpresa, tá? Aqui, com algo que foi dito, mas que mexeu com essa pessoa, o que aconteceu na vida dela e mexeu com ela, tá? Mas essa pessoa aqui, ó, eu sinto que essa pessoa pode estar muito focada no trabalho. Também tem isso, né? Por que que essa pessoa sumiu? Eu sinto que pode estar acontecendo muita coisa também ao mesmo tempo na vida dessa pessoa. Pode estar focada no trabalho, ó, na carreira, na fazendo as coisas tentarem dar certo, uma estabilidade financeira, pode estar muito feliz com alguma notícia, com alguma coisa que aconteceu. Para alguns de vocês, se essa pessoa tiver um relacionamento, ela pode estar também focada, tipo assim, ocupada com o trabalho e com coisas de relacionamento, né? Do casamento, o relacionamento dela, mas também pode ser família, tá? Então pode ter outras coisas também tomando a atenção dessa pessoa ao mesmo tempo, né? Mas eu sinto que o principal fator foi essa surpresa, essa necessidade dessa pessoa refletir sobre como que aconteceu, seja você ou do lado dela lá que você não sabe, como essa coisa que aconteceu mexe com ela, tá? Ó, eu sinto que essa pessoa pode estar se esforçando. Eu sinto, gente, que essa pessoa aqui, ela é como se ela tivesse, eu não sei, se esforçando para ser recíproca ou como se ela tivesse tentando corresponder à altura de alguma forma. Eu sinto que essa pessoa tem o desejo de corresponder à altura, sabe? A algum nessa situação de vocês, eu sinto que ela está tentando ser justa de alguma forma, ela está tentando dar o que recebe de você. Ou então pode ser na vida dela toda isso, tipo, ela está tentando se dedicar às coisas que ela tem que fazer na vida dela de uma maneira que seja justa para tudo ou para todos, né? Eu sinto que essa pessoa está se esforçando bastante, assim, pode ter a ver com o trabalho também, né? Então essa pessoa aqui, ou família, enfim, eu sinto que essa pessoa pode ser muito, como é que fala? Entregue, caridosa com as pessoas e se dedicar muito, fazer muitos favores, muitas coisas. Então, eu sinto que, em parte, essa pessoa está ocupada, a vida dela está demandando, a vida, o trabalho, a família, enfim, está demandando a atenção dela, mas eu sinto que a maior parte foi pela a surpresa, tá? A surpresa aí, seja o que for. E aí, ó, aqui a gente tem um pajem de ouros com o cavaleiro de copas, que me diz que essa pessoa aqui
E justamente o Pajem de Ouros fala sobre você analisar, sobre você estudar alguma possibilidade, alguma coisa, sobre você prestar atenção ali naquela, né, no que você tem, pesar os prós, os contras, sabe? Tentar entender como funciona e etc. E o Cavaleiro de Copas, eu sinto, é como se fosse eu sinto que mexeu com as emoções dela, o outro eu sinto que pode ter sido que você tenha feito uma oferta para essa pessoa e ela está avaliando essa oferta, ou pode ser que você tenha demonstrado um pouco mais seu sentimento, o seu carinho por ela, pode ser que você tenha despertado algum sentimento, ó, ó a cara do rapaz de surpreendido aqui, ó, esse, tá vendo? Então eu sinto como se você tivesse, pode ter entregado para ela uma moeda dessa e ela ficou, olha só o que eu ganhei, tipo, não esperava, sabe? Aqui tá bem a carinha disso, essas duas pessoas juntas, né? Tipo assim, nossa, não esperava. Quando você ganha um presente que você ama muito, por exemplo, quando você recebe algo que deixa você muito feliz, deixa você emocionado, você não sabe responder, não sabe como reagir. Eu sinto que pode ter sido algo dessa maneira, tá? Aqui nessa situação de vocês. E diferente lá do outro grupo, eu sinto que essa pessoa não ficou na defensiva, né? Não acredito que ela tenha se afastado por ficar na defensiva. Na verdade, eu sinto que ela ficou refletindo sobre o assunto e como isso mexeu com ela, por que mexeu com ela, por que mexeu tanto, por que me surpreendeu, por que, sabe, mexe comigo desse jeito. Eu sinto que tem mais a ver com você, tá, gente? Para alguns de vocês, se você não fez absolutamente nada, que tenha, que possa ter surpreendido essa pessoa de alguma forma, não disse nada, não fez nada, tipo, nada de nada, tem duas possibilidades. Ou foi algo na vida dela, como eu falei, e aí esse afastamento não tem nada com você, nada a ver com você, mas também pode ter sido o fato dela querer entender os sentimentos dela em relação a você, tá? Ela pode estar tentando compreender o que está sentindo por você, porque ela percebeu que de repente tem algo aí, tá? Ela se surpreendeu com a própria descoberta de que tem sentimentos nessa situação aqui por você. E aí ela, opa, peraí, deixa eu entender isso aqui, o que é que tá rolando, tá? Então eu sinto isso aqui. Acho que tá explicadinho todas as possibilidades. Aqui, gente, o louco me fala que é como se essa pessoa. Eu sinto que ela ficou feliz, sabe? Se foi ela que tem, se ela descobriu que ela tem sentimentos, ou se você fez algo bacana, bonitinho, fofo para essa pessoa, mexeu com ela, ela, sabe? Eu sinto que ela sentiu como se fosse uma vontade de viver aquilo, de aproveitar aquele momento. Mas tem aqui a rainha de espadas dela que eu sinto que corta o barato, né? É como se ela pegasse essa espada, corta o balão da menina e, tipo, para de sonhar, chega, entende? Porque eu sinto que a realidade talvez não seja tão simples assim. Ó, e aí a gente tem um 3 de espadas, né, que faz a pessoa ter um medo, uma preocupação com mágoa, com tristeza, com fazer sofrer ou sofrer ela mesma. Então eu sinto que tem aqui alguma complicaçãozinha nessa situação de vocês que faz essa pessoa pensar e refletir, mas definitivamente essa pessoa aqui não acredito que ela tenha desistido de você, tá? Nova de Paus fala sobre alguém que não desistiu. Eu sinto que se essa pessoa desistisse de você agora, ela se arrependeria, tá? Então eu sinto que é como se ela estivesse pensando, né, em tudo, porque assim, se fosse uma situação completamente simples, essa situação de vocês, não teria por que ela pensar tanto, assim. Eu sinto que pode ter alguma coisa a mais. Pode ser trabalho, família, qualquer coisa. Trabalho, família, outra pessoa e etc. Então, você, distância geográfica, qualquer coisa aí que você conseguir pensar, tá? Vamos entender essa pessoa aqui, ela volta. E aí a gente vai entender se sim, como que ela volta e se não, por que não, né? Então vamos entender que essa pessoa que sumiu, ela volta. 5 de copas, carro, 2 de copas, força, 8 de ouros, 8 de espadas,
Rei de paus. Uau! Os amantes. 9 de ouros e 10 de ouros. E aqui no fundo a gente tem Roda da Fortuna, Hierofante, a morte, gente, aqui total arcanos maiores. E tem uma coisa bem de destino, assim, de espiritualidade, universo, as coisas estão acontecendo aqui, assim, como tem que ser, né? E assim, como essa pessoa sumiu, a roda da fortuna fala de uma mudança, né? Então, a roda vai girar, essa pessoa volta sim, tá? E ela volta arrependida de não ter feito nada, tá? Aqui, ou de ter se afastado, ou de ter se impedido de corresponder, ou de ter sumido por esse tempo, tá? Eu sinto que essa pessoa volta aí de repente pedindo desculpas pra você por ter se afastado, não ter respondido antes, ou por ter, enfim, só sumido e não ter enviado uma mensagem, não ter dado nenhum tipo de explicação, sabe? Eu sinto que essa pessoa volta com esse sentimento aqui, ela pode verbalizar aqui pra você. Ela vai voltar quando ela sentir aqui, putz, eu fiz besteira, tá? Ela vai entender, ela vai sentir esse arrependimento aí, nossa, eu fiz bobagem aqui, tá? E ela volta, olha o carro, com o rei de paus, o carro fala sobre movimentação, tá? Movimentação, atitude. O rei de paus fala sobre alguém que sabe o que quer, que está decidido, sabe para onde vai. Então, assim, vem com foco, com a decisão, com a determinação, com a vontade de agir, fazer acontecer, tá? O rei de paus aqui, ele não é o tipo que fica dormindo no ponto, não. E principalmente com o carro. O carro fala de vitória, de foco, de determinação, de destino, tá? Eu sei para onde eu vou e eu sei como eu vou chegar lá, e eu quero chegar lá. E aqui aonde que essa pessoa quer chegar, o dois de copas e os amantes, gente, juntas, tá? Essas duas cartas aqui, nossa senhora, eu sinto que essa pessoa, esse arrependimento vai bater quando ela entender o que ela realmente sente, tá? O tipo de conexão que ela tem com você. Quando ela entender que a conexão que ela tem com você é muito especial, é muito importante, é uma conexão muito forte, uma conexão que se complementa, né? Vocês se complementam, vocês são muito parecidos. Aquela conexão que pode parecer ser assim, nossa, que eu não sei explicar, uma conexão de almas e provavelmente recíproco, né? Você deve sentir a mesma coisa por essa pessoa, tá? Eu sinto que vocês têm uma identificação muito grande um com o outro, né? E eu sinto que esse tipo de conexão aqui é inegável, tá? Tanto você quanto essa pessoa sentem isso, e eu sinto que ela só vai, ela volta quando ela entender o que ela realmente sente isso aqui, né? Porque tem aqui uma carinha de que essa pessoa, ela é do tipo que resiste a esse sentimento, sabe? A força fala sobre alguém resistindo a sentimentos, impulsos, vontades. É como se ela estivesse ali controlando, né, a parte não racional dela, tá? É como se ela estivesse domando, né, a parte não racional dela, querendo ter controle sobre isso, tá? Essa pessoa ela pode ter um senso de independência muito grande, pode estar focada no trabalho. Essa pessoa pode ser alguém que acha que tem que ficar sozinho ou sozinha nesse momento, alguém que se controla porque ela tem os motivos dela, eu sinto mais pessoais, tipo, eu gosto de ser livre, gosto de ser solteira ou solteira, tô focado no meu trabalho. Aqui, como eu falei, aqui, ó, tem muita influência de trabalho, família, então eu sinto que é como se essa pessoa estivesse querendo controlar ou até negando mesmo, né, esses próprios sentimentos, essa situação, por achar que tem que focar em outras coisas ou outras situações, tá? Mas aí eu sinto que essa pessoa vem, quando ela voltar, agora aqui não tá dizendo quando, tá, gente? Então pode ser logo, pode demorar, aqui não tá falando. Mas quando essa pessoa voltar, ela volta com uma vontade de construir, com a vontade de se esforçar para construir algo sólido, tá? Mas assim, é como se essa pessoa precisasse. Aqui tá vendo 10 de ouros, né? Eu sinto que essa pessoa
E que se realmente ela é do tipo que está focada no trabalho, pode ser que ela só volte quando ela sinta que tem uma vida estável financeiramente. Quando ela tiver comprado o carro que ela quer, o apartamento que ela quer, quando ela estiver na posição, na empresa que ela gostaria, tá? Então, mas aí assim, quando ela volta querendo, ok, agora eu posso investir meu tempo, meu dinheiro, meu esforço em construir algo concreto, real com você, tá? Então tem dessas coisas aqui, né? Eu sinto que essa pessoa aqui, pode ser que ela demore um tempo aí pra entender isso aqui, tá, gente? Mas aqui tá parecendo bem coisa de destino, né? E aqui eu sinto como se essa situação de vocês precisa acabar para ela sentir falta, para ela entender a oportunidade que ela perdeu, para que ela então queira voltar, sabe? Eu sinto que é quase como se eles estivessem dizendo tudo acontece por um motivo. Se vocês estão distantes agora, se vocês estão afastados agora, é porque essa pessoa precisa passar por esse momento para dar valor, para entender o tipo de conexão que vocês têm, tá? Então aqui eu vejo isso, né? É isso que eu vejo aqui, gente, pra vocês. Como eu falei pra vocês, essa pessoa é muito racional, tá? É isso que eu vejo aqui pra vocês nesse grupo número 2, né? Se não ressoou com você, dá uma olhadinha na opção número 1, mas se ressoou, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.